Havia um tempo em que o Brasil acordava devagar. O sol subia por detrás dos telhados baixos e tingia de dourado as ruas de paralelepípedo. O vento passava leve pelas janelas abertas, trazendo o cheiro de terra úmida e pão saindo do forno da padaria da esquina. As manhãs tinham gosto de café passado no coador de pano e som de rádio chiando uma canção de Roberto Carlos. Era um país que parecia respirar por inteiro. Cada bairro tinha um ritmo próprio e o barulho das crianças misturava-se ao canto dos galos, ao latido distante dos cachorros, ao apito do leiteiro que anunciava o começo do dia. O tempo não corria, ele se estendia como o fio da fumaça que saía da chaleira. As casas guardavam a simplicidade de quem fazia tudo com as próprias mãos. A mobília de madeira encerada brilhava com a luz que entrava pelas cortinas floridas. Havia um orgulho silencioso nas pequenas conquistas. A geladeira nova, o relógio de parede que marcava as horas com um pêndulo paciente, o telefone de disco que parecia falar devagar para combinar com a vida. As pessoas se conheciam pelo nome. Cumprimentavam-se com um aceno e um sorriso sincero, trocavam receitas, partilhavam o sal quando faltava. A vizinhança era uma família estendida. Cada um cuidava do outro, e isso bastava. No caminho da escola, o asfalto ainda era exceção. Os meninos chutavam latinhas, as meninas seguravam cadernos com capas coloridas e o som dos passos se misturava ao eco das aulas de música vindas da janela da professora. A educação começava antes do portão, em casa, na calçada, no bom dia respeitoso aos mais velhos. As lojas abriam devagar. Os vitrines exibiam rádios, liquidificadores e brinquedos simples que pareciam feitos para durar uma vida inteira. O dono da mercearia sabia o gosto de cada freguês, o tipo de café, o açúcar certo, a marca do sabão em barra. Era uma relação de confiança e palavra. Na metade da manhã, o cheiro do almoço começava a escapar das casas. Arroz, feijão, alho dourando na panela. A cidade inteira parecia cozinhar junto. O som das panelas de pressão marcava o compasso das horas, enquanto as donas de casa trocavam histórias sobre filhos, novelas e esperanças. O rádio era mais do que um aparelho, era companhia. Dele vinham as notícias, as músicas e as vozes que preenchiam os silêncios. Havia algo de mágico em girar o botão e encontrar outra cidade, outro sotaque, outra canção. Cada frequência era uma janela aberta para o mundo. Ao meio-dia, o sol batia forte e o Brasil fazia uma pausa. O barulho diminuía e só se ouvia o zumbido dos insetos, o tilintar dos talheres e o estalar da lenha nas cozinhas ainda sem gás encanado. Era um intervalo sagrado, o momento em que a vida respirava. Depois do almoço vinha o descanso. Os adultos cochilavam na rede e as crianças, incapazes de parar, inventavam brincadeiras novas. Bolinhas de gude, amarelinha, pega-pega. O tempo parecia elástico e o entardecer demorava a chegar. Quando a luz começava a mudar de cor, as calçadas voltavam a encher-se. As cadeiras eram trazidas para fora e as conversas se estendiam enquanto o céu ganhava tons alaranjados. Os vizinhos falavam de tudo, do preço do arroz, das chuvas, das novidades do bairro, de política dita em voz baixa. Era uma democracia de esquina, feita de opiniões e escuta. O cheiro da noite chegava antes dela. Era mistura de jasmim, de fumaça e de comida pronta. As luzes acendiam uma a uma, como estrelas artificiais. As mães chamavam os filhos pelo nome, e a rua devolvia um eco de infância.
Dentro das casas, a rotina tinha a cadência de um ritual. O banho, a roupa passada, o jantar simples. A televisão era acesa com cuidado. O preto e branco não era falta de cor, era estética. As imagens pareciam vivas e cada programa era um evento. O noticiário trazia o mundo. As novelas contavam dramas que todos queriam viver ou evitar. Os trapalhões faziam o país rir e o fantástico mostrava o impossível. A família reunida no sofá formava o retrato mais bonito daquele tempo. Todos juntos, atentos, respirando o mesmo instante. Havia um respeito natural pelas horas. Depois da novela, a cidade diminuía o volume. As ruas ficavam vazias e o silêncio ganhava espaço. O som distante de um violão ou de um rádio perdido lembrava que o dia ainda não queria morrer. O Brasil dos anos 70 era feito de gestos lentos. A pressa não dominava as manhãs e a ansiedade não morava nas pessoas. Cada coisa acontecia em seu tempo, e esse tempo parecia certo. As feiras de sábado eram o ponto alto da semana. Frutas, legumes, temperos. As barracas formavam um corredor de cheiros. O feirante chamava o freguês pelo nome e oferecia um pedaço de goiaba madura. As sacolas de pano se enchiam e a conversa era tão importante quanto a compra. O domingo começava com o som das badaladas da igreja. As famílias caminhavam pelas ruas calmas. As mulheres de vestido, os homens de camisa. Depois da missa, o almoço era sagrado. Macarronada, frango assado, arroz com açafrão. Havia sobremesa e havia riso. Durante a tarde, as crianças brincavam na rua, os pais jogavam dominó e as mães trocavam receitas. O vento carregava o cheiro de bolo assando e o relógio parecia de enfeite. No fim do dia, todos se sentavam na frente de casa. O sol desaparecia atrás dos telhados e alguém ligava o rádio para ouvir a transmissão do futebol. O país inteiro vibrava com as mesmas vozes, as mesmas jogadas, os mesmos heróis. A noite descia devagar. O ar fresco entrava pelas frestas e as cortinas balançavam como se o vento também tivesse saudade. O barulho dos grilos se misturava ao ranger das cadeiras e às últimas conversas antes do boa noite. Crescer naquele tempo era viver cercado de sons. O tilintar dos talheres, o estalo do vinil, o ronco distante dos motores, o sussurro da vizinha chamando o filho. Cada ruído fazia parte da melodia da vida. As ruas eram seguras. As portas ficavam entreabertas e os vizinhos cuidavam uns dos outros. A solidariedade era natural e a confiança era parte da rotina. Ninguém duvidava do outro. O Brasil tinha uma ingenuidade bonita. Acreditava no futuro, na família, no trabalho. As pessoas faziam planos simples: terminar a casa, comprar um móvel, ver o filho formado. E isso bastava para dar sentido aos dias. As cartas chegavam com emoção. O som do carteiro era esperado. Abrir um envelope era como abrir um presente. A caligrafia falava da distância e o papel trazia o perfume de quem escreveu. As praças eram lugares de encontro. Casais de mãos dadas, crianças correndo, velhos conversando sobre política e futebol. O coreto servia de palco para pequenas bandas. E quando tocava uma marcha lenta, parecia que o tempo parava só para ouvir. À medida que a década avançava, o Brasil parecia viver entre dois compassos. Um pé ainda fincado na terra batida do interior, o outro tentando acompanhar o brilho das cidades que cresciam. Mas mesmo nas capitais, o cotidiano mantinha uma ternura difícil de explicar.
As pessoas conversavam nas filas, pediam desculpa com sinceridade e o bom dia era mais do que costume. Era uma forma de estar presente no mundo. O transporte era um ritual. O ônibus demorava, mas ninguém reclamava alto. O cobrador conhecia os rostos, o motorista diminuía a marcha perto das escolas. As janelas abertas deixavam o vento bagunçar os cabelos, e quem viajava em pé equilibrava-se no balanço como quem dançava devagar. Não havia fones de ouvido, apenas o burburinho das conversas, o motor e as buzinas misturadas com o som dos pregões de rua. Os camelôs ofereciam relógios, discos, revistas. Os jornaleiros gritavam as manchetes do dia, e no meio daquele pequeno caos organizado havia poesia. O cheiro do jornal fresco, o brilho dos letreiros pintados à mão, a música que escapava de um rádio de pilha. O país vivia entre o analógico e o sonho. Os telefones de disco giravam como se girassem o próprio tempo, e cada ligação custava atenção. Ninguém falava apressado, porque o silêncio, depois de cada frase, fazia parte da conversa. As palavras tinham peso, e o eco da voz viajava por cabos de cobre até encontrar outro coração. As padarias eram templos do cotidiano. O padeiro conhecia os fregueses e separava o pão mais dourado para quem chegava sempre cedo. A manteiga derretia devagar sobre o miolo quente e o café recém-passado espalhava um perfume que misturava conforto e lembrança. Ali se falava de futebol, de política, de novela e de tudo o que fazia o país pulsar. As tardes eram cheias de sons. O estalar das roupas sendo batidas no tanque, o chiado do ferro sobre o algodão, o ronco das lambretas subindo as ladeiras. As casas pequenas abrigavam mundos imensos. Em cada uma, um rádio sintonizado em uma estação diferente. Em todas, o mesmo desejo de viver dias tranquilos. No interior, o tempo tinha outro sabor. O sino da igreja marcava as horas, os sinos das vacas soavam nos campos e as crianças aprendiam a distinguir o entardecer pelo cheiro da lenha queimando. As noites eram de céu aberto e conversa no portão. Os vagalumes piscavam no escuro e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio pensamento. Nas cidades, a modernidade chegava aos poucos. Televisores coloridos, luz fluorescente, os primeiros elevadores em prédios novos. Mas mesmo ali, no coração do progresso, o ritmo ainda era humano. As pessoas esperavam o semáforo abrir sem olhar para o relógio e atravessavam a rua sorrindo umas para as outras. As escolas ensinavam mais do que matérias. Ensinavam disciplina, paciência e respeito. A bandeira era hasteada todas as manhãs e o hino era cantado de olhos fechados. Os alunos escreviam com caneta tinteiro e a borracha deixava marcas azuis nas pontas dos dedos. O saber tinha cheiro de giz e som de página virando. As famílias valorizavam o jantar. Era a hora de reunir todo mundo, mesmo que o dia tivesse sido difícil. O rádio anunciava as notícias, a mãe contava o que faltava para o fim do mês, o pai falava do trabalho e os filhos ouviam em silêncio, aprendendo o ofício da vida. Depois vinham as risadas e tudo parecia resolvido por um instante. A fé também fazia parte dessa rotina lenta. Cada bairro tinha sua igreja e cada igreja tinha suas festas, procissões, quermesses, barracas de doce. A devoção era simples e alegre. As pessoas acendiam velas, agradeciam, pediam proteção e saíam com o coração leve, como quem carrega no peito uma certeza de amparo. O Brasil dos anos 70 não era um país fácil, mas era cheio de esperança. Mesmo nas dificuldades, havia gentileza.
O trabalhador acordava cedo, enfrentava ônibus lotado e ainda encontrava tempo para cumprimentar o vizinho. Havia orgulho em fazer o que era certo, e a palavra respeito não precisava ser lembrada, era vivida. Ao cair da tarde, o céu se tornava espetáculo. Os telhados se tingiam de laranja e o ar ficava perfumado de jasmim e fumaça. As mães recolhiam a roupa do varal, os pais chegavam do trabalho e as crianças ainda brincavam até o último traço de luz. O som de um assobio anunciava o jantar e o dia se despedia como um velho amigo. Quando a noite se instalava, o silêncio voltava a mandar. O rádio, em volume baixo, transmitia serenatas ou notícias distantes. Alguns liam revistas, outros costuravam. Era o tempo em que cada casa tinha sua pequena paz particular. O descanso vinha sem culpa. Ninguém precisava provar produtividade. Dormir era um gesto de confiança. O mundo estaria ali no dia seguinte, esperando, igual e diferente. O vento batia nas janelas, o cachorro suspirava no quintal e a lua completava a cena com luz de filme antigo. Era assim que o Brasil vivia, entre o trabalho e o sonho, entre o real e o poético. Um país de gente simples que acreditava no poder das pequenas alegrias. O tempo andava devagar, sim, mas era exatamente essa lentidão que dava sentido às coisas. Havia beleza nas falhas, nos reparos, nas coisas que levavam tempo para ficarem prontas. O remendo no vestido, a pintura nova no muro, a planta crescendo devagar no vaso de barro. Cada gesto cotidiano era uma aula de paciência e afeto. Crescer naquele tempo era aprender a esperar, e isso formava caráter. A infância ensinava a dividir, o trabalho ensinava a persistir e a vida ensinava a agradecer. Nada parecia impossível, porque tudo era construído pouco a pouco. E quando alguém perguntava o que significava felicidade, as respostas vinham simples. Uma mesa cheia, um abraço, um dia sem chuva, um rádio ligado, o barulho da família jantando junta. Esse era o Brasil dos anos 70, um país que ainda sabia olhar o outro nos olhos e sorrir. As lembranças desse tempo sobrevivem não porque foram perfeitas, mas porque eram verdadeiras. E cada lembrança é um retrato que o tempo não conseguiu desbotar. O relógio da parede continua marcando horas invisíveis. Cada tique é um convite para lembrar de novo. Deixar que a memória caminhe por essas ruas antigas, onde o vento ainda tem cheiro de infância. Talvez seja por isso que, quando fechamos os olhos, conseguimos ouvir de novo aquele som distante. Um rádio, uma gargalhada, um portão se abrindo. É o Brasil dos anos 70 chamando de volta a parte mais simples da nossa alma. E se o tempo parecia andar devagar, era apenas porque a vida sabia o valor de cada segundo. Hoje, entre telas e pressa, é fácil esquecer. Mas quem viveu sabe, havia poesia em cada rotina, em cada gesto, em cada amanhecer. Talvez seja hora de voltar a esse tempo, nem que seja por alguns minutos. No próximo capítulo, vamos entrar nas ruas onde a infância morava. Os brinquedos, as escolas, as amizades e os sonhos de quem cresceu num Brasil que acreditava no amanhã. Se essa lembrança te tocou, conta pra gente nos comentários. Qual é a primeira imagem que vem à sua mente quando você pensa nos anos 70? Inscreva-se no canal e continue essa viagem no tempo com a gente. O tempo de ontem. Histórias que o tempo não apagou.